multidão dos que crerão era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Meus irmãos, a partir deste domingo, dia 28 de fevereiro, nós vamos caminhar um pouco pela carta de Paulo a Tito. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Para lá nos debruçar um pouquinho nesses próximos domingos. Carta de Paulo ao seu amigo, ao seu filho, Tito. Está lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos ver hoje apenas os 4 primeiros versículos do capítulo 1. Porém, antes de ler o capítulo 1 de Tito, do verso 1 até o verso 4, eu vou dar aos irmãos uma visão geral, breve, uma visão geral deste momento em que Paulo escreve a Tito esta carta, ou esta epístola. Esta carta, meus irmãos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos 62 e 64 depois de Cristo. E uma visão geral para os irmãos terem uma ideia do que essa carta trata. Nessa carta, Paulo incentiva, joga para frente, anima este seu amigo Tito, para que Tito preparasse e continuasse a estabelecer comunidades ou igrejas de cristãos em Creta, e que eles fossem ensinados a combater falsos ensinos. Uma visão bem geral. Paulo escreve entre os anos 62 e 64 depois de Cristo a este homem Tito. Sabemos muito pouco sobre Tito nas Escrituras, mas Paulo escreve para este homem, para este pregador da palavra, e diz para ele assim: olha, você que está em Creta, prepare e estabeleça firme comunidades cristãs no local onde você está, para que essas comunidades, para que nessas comunidades as pessoas sejam ensinadas nas Sagradas Escrituras, para que elas combatam falsos ensinos e saibam discernir e compreender falsos mestres leais à palavra. Isso em Creta. E também Tito deveria ensinar essas pessoas como elas deveriam se conduzir pela palavra da verdade. Então, 4 aspectos aqui: que Tito preparasse, estabelecesse comunidade de cristãos, os ensinasse para que esses cristãos combatessem falsas doutrinas ou falsos ensinamentos contrários à doutrina do Senhor Jesus Cristo. Isso em Creta, na região de Creta. E o que mais? Que Tito os ensinasse e os conduzisse pela palavra da verdade. Tito, não pregue nada além daquilo que foi ensinado a você. Tito, não invente nada, não crie nada, não queira ser original. Pregue a mesma coisa. Pregue a mesma coisa. Mesmo que os ouvidos coçem, mesmo que as pessoas queiram saber algo a mais, não faça isso. Se atenha, se detenha nas palavras do Senhor Jesus, naquilo que eu te ensinei, naquilo que eu te passei, passe para as outras pessoas. E Paulo então incumbe, e Paulo então incentiva Tito para que Tito em Creta faça esse tipo de trabalho. E algumas verdades, meus irmãos,
que essa epístola, essa carta do apóstolo Paulo a Tito, nos coloca para a igreja hoje, para a igreja antigamente e para a igreja hoje. Nós vamos ver no decorrer dos domingos que Paulo, ele diz a Tito que a igreja, ou essas comunidades cristãs, elas precisam de homens qualificados na igreja. Nós vamos ver isso com mais detença nos próximos domingos. Mas Paulo diz assim: a igreja precisa de homens que estejam atentos, que sejam fiéis à palavra da verdade. Quando Paulo diz homens qualificados, ele está dizendo isso, homens que prestem atenção nas Escrituras e se comportem e ensinem as sagradas letras. Nada mais que isso, nada além disso. E meus queridos, eu preciso dizer para vocês algo. Não é apenas a igreja que precisa de homens qualificados. Nossos lares necessitam, carecem de homens qualificados. É necessário que nós entendamos, meus irmãos, que as comunidades cristãs, a quem Paulo dirige Tito, ou a quem Paulo incentiva Tito a pregar a palavra, eram comunidades que não tinham a presença de Paulo o tempo todo. Porém, Paulo deixa que Tito prepare pessoas para que essas pessoas, depois que Tito passasse, permanecessem, conduzissem a igreja de forma bíblica, de forma verdadeira, de forma correta, de forma que eles discernissem ou compreendessem ou entendessem, quando adentrassem na igreja, falsos mestres ou falsos ensinadores da palavra do Senhor. E meus irmãos, nossos lares também carecem de homens qualificados, homens que têm a palavra de Deus, abraçam esta palavra e ensinam em casa esta palavra. Esta palavra não é para ser ensinada apenas na igreja, esta palavra é para ser ensinada principalmente em casa. É necessário que nós, homens que já somos casados, tenhamos nesta palavra a nossa única verdade, o nosso único compromisso, para que a nossa família não desfaleça, para que a nossa família não chegue à beira do colapso, à beira do caos. Então, na igreja é necessário que haja homens que abracem esta verdade. Porém, a realidade em casa é gritante, e nós, como homens, nós precisamos levar para os nossos lares esta verdade. Precisamos ser qualificados aqui, sim, mas antes em nossos lares, antes em casa. Outra verdade que Paulo diz aqui, para que a igreja de Creta e nós também possamos resistir aos falsos mestres. Nós vamos ver depois com mais vagar, com mais detença, que Paulo se preocupa com os ensinos que estavam entrando ou assim infiltrando nas igrejas. Paulo tem muito essa preocupação. Paulo vai, prega a palavra do Senhor, ali é erigido na igreja, ele começa um trabalho na comunidade cristã. Só que os falsos mestres, eles vão se esgueirando por entre a igreja, vão entrando na igreja e vão começar a contaminar as pessoas, vão começar a contaminar os corações e os ouvidos das pessoas com falsos ensinos. E Paulo fala: resistam a isso, resistam a isso. E meus irmãos, como é que eu posso resistir a falsos ensinos se eu conheço as Escrituras? Se eu não conheço a palavra do Senhor, eu embarco em qualquer tipo de história que me contem. Se eu não conheço a Bíblia, se eu não creio na palavra de Deus como é a única certeza que eu tenho na vida, a única verdade que minha proposta está aqui, como é que eu vou resistir? Eu não resisto a dias maus, eu não resisto a falsos mestres, eu não resisto ao desemprego, eu não resisto às lutas, eu não resisto às intempéries da vida. Não resisto. E é necessário que nós resistamos a tudo isso com a palavra do Senhor em nosso coração, com a palavra do Senhor em nossa mente. Outra verdade que Paulo diz, que nós vamos ver nos próximos domingos: a conduta cristã, a conduta de cada crente, de cada cristão,
deve se basear única e exclusivamente na pessoa de Jesus. A vida do crente não pode ser baseada nos pais da igreja. A vida do crente não pode ser baseada unicamente nos apóstolos. A vida do crente não pode ser baseada nos profetas. A vida do crente não pode ser baseada naquilo que as pessoas estão falando. A vida do crente deve ser baseada exclusivamente em Jesus. O apóstolo Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus. Porém, ele não é o Cristo, ele não é o Salvador. Tantas pessoas são usadas por Deus para anunciar a palavra, para pregar a palavra com verdade. Porém, essas pessoas não são salvadoras. Nós precisamos entender que o único que conduz à salvação é Cristo Jesus. E a nossa vida como crentes, como cristãos, deve se basear exclusivamente na pessoa do Cristo, na pessoa daquele que foi enviado para nos salvar e para nos purificar de toda injustiça e para corrigir os nossos caminhos e os nossos passos. E esta é uma visão bem geral da epístola ou da carta de Paulo a Tito, ao seu irmão, ao seu filho na fé, ao seu amigo Tito. Meus irmãos, vamos supor que nós estejamos no início dessa igreja. E homens passem por aqui, anunciam a palavra, pregam a palavra com dedicação, com zelo, com verdade. E essas pessoas precisam nos deixar, precisam ir embora. Será que nós temos tido nesta igreja, uma comunhão de amor ou de entrosamento entre nós? Que um entrosamento tal, comunhão tal, que dê àqueles que vão partir uma confiança que Paulo teve com Tito. Paulo teve uma confiança tremenda com Tito. Paulo deu a Tito, Paulo enviou uma carta a Tito para que Tito continuasse um trabalho de evangelização, de pregação, de condução da igreja. Será que nos dias de hoje, será que nós hoje temos tido esse tipo de relacionamento e de convivência entre as pessoas para que nós tenhamos essa confiança? Olha, eu confio tanto naquela pessoa, na seriedade que ela tem com relação às Escrituras, que eu posso ir embora, que aquela pessoa continuará o anúncio do Evangelho. Nós não somos insubstituíveis, nós somos substituíveis, nós não somos únicos, A questão é, será que nós como igreja temos tido a seriedade ou a certeza que esta palavra na qual nós devemos caminhar, e nós podemos com seriedade, com tranquilidade dizer: olha, você está convocado, ou você deve ser incentivada a continuar o trabalho que eu não posso mais, eu estou indo embora. Quem aqui continuará o trabalho? Quem aqui continuará o serviço? Quem aqui ajudará o reino do Senhor para que aquelas cobras que se esgueiram entre a igreja pregando e anunciando falsas doutrinas, quem matará essas cobras? Quem pisará a cabeça dessas cobras? Eu estou indo embora. Quem aqui continuará o trabalho? E é isso que Paulo diz a Tito: Tito, eu confio a você um trabalho que eu não posso fazer. Porém, irmãos, no capítulo 1, no verso 1 desta carta do apóstolo Paulo a Tito, Paulo, ele inicia esta carta dizendo assim, que ele era servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo faz isso com uma inteireza de coração muito grande. Quando Paulo diz assim: eu sou servo de Deus, Paulo sabia muito bem a quem ele servia. Paulo sabia muito bem que o Deus dele o havia feito servo. Paulo sabia que o Deus da vida dele o havia feito escravo daquilo ao qual Paulo trabalharia por toda a sua vida.
Desde quando Deus se encontra com Paulo no caminho para Damasco e Deus derruba Paulo daquele cavalo, Deus o derruba e Deus faz com que Paulo enxergasse, mesmo cego, por 3 dias, que o caminho do qual ele estava se conduzindo era caminho de morte, não era caminho de vida. A perseguição da igreja era caminho de morte para Paulo, e Deus derruba aquele homem, e aquele homem é refeito, aquele homem é reconstruído, aquele homem tem uma nova vida em Cristo Jesus. E a partir daquele momento, Paulo sabe que ele é servo. Paulo não é mais servo de um sistema religioso. Paulo não é mais servo de uma igreja, de uma denominação. Paulo não é mais servo de um sistema farisaico, hipócrita, de ideias religiosas. Paulo agora é servo do Deus vivo, servo do Deus que o derrubou, para o levantar logo após 3 dias que ele foi derrubado. E Paulo sabe que ele é servo de Deus, e ele é apóstolo de Jesus Cristo. Paulo é apóstolo porque ele é enviado, e Paulo tem autoridade para dizer: eu sou enviado de Cristo Jesus, eu sou apóstolo, eu sou um daqueles que teve um encontro com Cristo Jesus e ouviu Cristo Jesus, ouviu ordens de Cristo Jesus para que o trabalho continuasse, para que o trabalho prosseguisse. E Paulo diz: sou servo, mas também sou apóstolo, sou enviado e tenho autoridade para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua: Tito, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Porque Paulo era servo de Deus, porque Paulo era apóstolo de Cristo Jesus, como missão, para promover, ou para prosseguir em promover a fé que é dos eleitos de Deus. E que fé é essa dos eleitos de Deus? É a fé que diz, é a fé que promulga, é a fé que proclama, é a fé que diz: Cristo Jesus é o único que pode nos salvar. Cristo Jesus é o único que pode nos conduzir a Deus. Cristo Jesus é o Deus que se fez homem, que se encarnou, que sofreu, que morreu, hoje está sentado à destra de Deus Pai e reina soberanamente sobre cada um de nós. Esta é a fé dos eleitos. É uma fé que eu não compreendo muito bem, porque eu não consigo explicar para os irmãos como é a encarnação. Eu não consigo falar para os irmãos com perfeição a respeito da Trindade. Eu não consigo falar para os irmãos com perfeição como é que Deus se fez homem, mas Ele se fez homem. E Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Esta é a fé dos eleitos. Que eleitos são esses, meus irmãos? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu creio que o Deus Filho se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Esta é a fé dos eleitos, fé de homens e mulheres que foram agraciados por Deus para crerem desse modo e para crerem nisso. Então, graças a Deus por isso. E Paulo diz: para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Meus irmãos, o pleno conhecimento da verdade está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus me conduz à piedade. Quando Cristo Jesus se encontra com a mulher samaritana diz: os meus pais, os meus antecedentes me disseram que é neste monte que se deve adorar, mas vocês judeus dizem que é lá em Israel, lá em Jerusalém, onde se deve adorar. E essa mulher pergunta para Jesus, mesmo sem saber: o que é piedade? O que é piedade? Nós samaritanos dizemos que é neste monte, Gerizim, que se adora. Vocês judeus dizem que é em Israel, é em Jerusalém que se adora. Onde nós adoramos? Onde nós devemos aplicar a piedade? E Jesus diz para ela: nem aqui, nem acolá, nem na esquina, nem no outro bairro.
aquele que tem o pleno conhecimento da verdade, que está em Cristo Jesus. Este é um homem piedoso, esta é uma mulher piedosa, um homem que adora, não porque está na igreja, não porque está entre quatro paredes, mas porque sabe que Cristo Jesus é o único que deve ser adorado. Isso é piedade. Piedade, ou seja, nós somos a verdadeira adoração que está em Cristo Jesus. Não está em locais, não está em homens, mas está no Deus que se fez homem, que é Cristo Jesus. E Paulo continua, meus irmãos, dizendo a Tito, dizendo o seguinte, ele termina: e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, conforme a piedade. Verso 2: na esperança da vida eterna, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Meus queridos, se Deus fosse um homem, fosse alguém que voltasse, se Deus fosse um homem que não tivesse palavra, se Deus fosse alguém que não cumprisse com a sua palavra, nenhum de nós aqui seríamos servos de Deus. Paulo não iniciaria em suas cartas: sou servo de Deus. Porque quando Paulo diz sou servo de Deus, Paulo sabe que ele é servo de alguém que não muda. Paulo é servo do Deus, não de um Deus, mas do Deus que é imutável. Deus não muda, Deus não se retrata, Deus não fala algo que ele já falou para se retratar. Deus permanece íntegro, Deus permanece santo, puro, majestoso, inabalável. E é este Deus que Paulo fala que tem esperança na vida eterna, porque a vida eterna foi prometida antes dos tempos eternos. Meus queridos, desde toda a eternidade, você não tinha nascido, eu não tinha nascido, nós não existimos nem na mente dos nossos pais. E desde os tempos eternos, desde toda a eternidade, desde a eternidade, Deus já havia prometido àqueles que nasceriam vida eterna em Cristo Jesus. É promessa. Deus não volta na sua palavra, Deus não se retrata, Ele é imutável, Ele não muda jamais. Não existe sombra de variação em Deus, não existe. Crer neste Deus me traz tranquilidade, crer neste Deus me traz paz, crer neste Deus me traz serenidade, porque o meu Deus não muda. Eu mudo. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu sou leal, amanhã eu sou desleal. Hoje eu pratico a verdade, amanhã eu minto. Eu mudo. Eu sou frágil, eu sou pequeno, eu sou insignificante. Mas Deus é imutável. E aquele que é imutável nos prometeu desde toda a eternidade que aquele que está em Cristo Jesus gozará vida eterna. E Paulo diz isso para ti. Que alegria ouvir isso. E Paulo no verso 3 diz: e em tempos devidos, no devido tempo pré-determinado por Deus, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A palavra do Deus bendito, a palavra do Deus eterno, a palavra do Deus imutável, manifestou-se mediante a pregação que foi confiada a Paulo por mandato de Deus, nosso Salvador. E Deus disse a Paulo assim: você é um vaso escolhido, e você sentirá na sua pele o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Paulo foi chamado Paulo foi confiada a palavra para que Paulo pregasse a todos que passassem na frente dele. A Paulo foi confiada uma palavra de Deus para que ele pregasse, para que ele anunciasse, para que ele gritasse a plenos pulmões que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Paulo foi contido em tempos devidos.
manifestou a sua palavra mediante a pregação do Senhor Jesus, que foi confiada a ele por mandato de Deus, nosso Salvador. E no verso 4, Paulo diz: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito não era filho biológico de Paulo, mas Tito era um filho na fé. Tito era um homem ao qual Paulo pregou a palavra da verdade, e Tito foi convertido por esta palavra aos caminhos do Senhor Deus em Cristo Jesus. E Paulo se remete a Tito como se Tito fosse filho de Paulo, mas um filho na fé, um filho gerado em oração, um filho gerado na leitura da palavra, um filho gerado em choro, um filho gerado com dedicação. Nós não temos isto mais. Hoje nós somos cada dia mais independentes uns dos outros. Nós estamos cada dia mais fugindo uns dos outros. Hoje nós não oramos mais juntos, uns com os outros. Nós não pegamos mais os telefones para telefonar um para os outros. Ora comigo, vamos orar juntos. Estou com dúvida nessa passagem das Escrituras, conversa comigo. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, de meia dúzia. Estou falando da comunidade. Estou falando de cada um de nós. Que caminha, que anda na palavra da verdade. Nós não estamos mais tendo o compromisso, a responsabilidade de caminhar juntos como igreja do Senhor Jesus. Paulo pregou a Tito. Tito foi convertido por Deus pela pregação da verdade que Paulo disse a ele. E Paulo confia essa verdade às mãos de Tito, para que Tito continue esse trabalho. Paulo diz assim a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. E a fé comum me faz pensar e crer, meus irmãos, que esta fé comum era uma fé sem divisões. Quando Paulo escreve para Tito, não havia divisão entre Paulo e Tito. Não havia secções entre Paulo e Tito. Não havia conversinhas tortas entre Paulo e Tito. O que Paulo falava, Tito entendia. O que Paulo anunciava, Tito aceitava. O que Paulo pregava, Tito pregava também. A fé era comum. A fé não era dúbia. A fé não era dupla. A fé era fé comum entre filho e pai. Fé comum entre quem anuncia e a quem é anunciado. Fé comum entre irmãos que pregam e falam a mesma coisa e dizem a mesma coisa, que Cristo Jesus é o Senhor, que Deus é Senhor, que Cristo é Senhor e que Deus deve ser glorificado na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo diz a Tito e aqueles que leriam esta carta: graça e paz, graça e paz. Meus queridos, vocês não estão nesta comunidade forçados. Eu não estou aqui forçado. Nós estamos aqui por graça. Nós estamos aqui por um favor do Senhor. Nós estamos aqui por uma bênção de Deus. Nós não estamos aqui amarrados. Nós não estamos aqui como que aprisionados neste local. Nós estamos aqui porque estamos sendo agraciados por Deus. E que bênção estarmos aqui. E Paulo diz a Tito: graça e paz. Tito, tenha paz. Comunidade, tenha paz. Tenham paz uns com os outros. Tenham uma fé comum. Falem a mesma coisa em nome de Jesus. Proclamem a mesma coisa, proclamem o mesmo Evangelho. O Evangelho que está sendo dito é o mesmo. Não é um Evangelho duplo, é um Evangelho de salvação que está na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo diz: graça e paz da minha parte, de jeito nenhum. Graça e paz da parte de homens, não existem graça e paz.
Estes sentimentos não são comuns a nós. Graça e paz. Nós não somos graciosos uns com os outros. Em nós habita o pecado, habita o erro. E como eu disse no começo, nós temos que lutar contra isso. A graça e a paz não são comuns aos seres humanos caídos. Porém, a graça e a paz é da parte de Deus. Só Deus dá paz. Só Deus dá graça. Uma boa amizade não traz paz, mas o Deus imutável traz paz. Uma boa amizade às vezes é deturpada, ela acaba, ela se finda, mas o Deus eterno, Deus imutável, Ele jamais se finda, Ele jamais acaba, Ele é eterno, Ele é eterno. E Paulo diz: Tito, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o Deus Filho, nosso Salvador. Meus irmãos, para concluirmos, algo maravilhoso que Paulo diz a Tito aqui, uma verdade linda. No verso 3, a palavra de salvação que Paulo anunciava, no verso 3, ele diz, é uma palavra confiada por mandato, por ordem, temporal. O mandato de Paulo como pregador da palavra era temporário. Paulo não era eterno, o mandatário da palavra é eterno. Aliás, o mandante da palavra é eterno. O mandatário é Paulo que recebeu a palavra, recebeu o mandato, é temporário. E Paulo, durante a sua vida, neste mandato temporário de pregação, ele anunciou com zelo, ele anunciou com verdade, ele cuidou, ele se dedicou a pregar esta palavra de salvação a quem quer que passasse pela sua frente. E Paulo diz assim, que esta palavra é um mandato de Deus, nosso Salvador. Paulo diz que Deus é Salvador. E no verso 4 ele diz, Cristo Jesus, nosso Salvador. Nosso Salvador. E no domingo que vem, na escola dominical, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da Trindade. Que somente pode ser crida, não compreendida, perfeitamente falando. Mas o Deus Pai, o que Deus Filho morreu por nós, Ele nos deu salvação. Porém o Deus Pai que o enviou também é Salvador. E o Espírito Santo que nos faz lembrar e nos faz recordar as palavras de Cristo Jesus, o enviado de Deus, também é Salvador. Glórias a Deus por isso. Irmãos, esses 4 primeiros versículos falem no nosso coração e nos ensinem a respeito da palavra da verdade. Em nome de Jesus.